Aí desse aqui, cara, que eu fiz basicamente a fusão de todas as pérolas do Steven Universe. E eu adoro que assim, tá tudo meio cinza, gente, o contorno. Aí, tipo assim, eu não sei contornar, mas quando eu tinha 12 anos. Enfim, cara, esse cabelo. Dá vontade de casar com esse cabelo, gente. Eu fiz, olha, cara, eu fiz até os detalhezinhos com os negócios. Eu tinha um monte de coisa de desenho que eu fiz. E olha que eu fiquei um tempo. Em 2025 agora eu fiquei um tempão sem desenhar, cara. Inclusive, vocês vão ver que, tipo, tem pouco desenho em 2025, mas é porque eu já tinha terminado o portfólio. Enfim, esse aqui é interessante, cara. Porque são basicamente coisas. Sabe a história? De novo, essa história que eu falei, cara. É porque essa história eu criei quando eu tinha uns 6 anos. O nome que eu dei pra essa história é Fantasia de Alia, que é. Alia é basicamente a protagonista dessa história, que era eu, dos meus sonhos quando eu era pequena. Que depois eu criei um personagem. Mas enfim, aqui é basicamente a versão do mal deles, né? Que tem nessa história, meio que a primeira versão que eu fiz deles. Não da versão malvada deles, né? É deles mesmo, dos personagens secundários dessa história. Eles não tinham uma aparência definida. Aí esse aqui eu fiz quando eu tinha uns 12 anos. Eu acho que o outro eu fiz com os meus 13. Ou não, acho que foi o contrário. Esse aqui eu acho que eu fiz em 2021, não com 2022, vou mostrar. Aí, enfim, gente. Aí aqui já estão os personagens, né? Que eu fiz. Esse aqui eu fiz depois, inclusive, né? E aqui tem, né, os personagens da historinha dela. E aqui a vilã, gente, que eu mudei. Então eu sei que tá completamente diferente, né? Enfim, né? E aqui eu já tinha meus lápis da Prisma Cola. Você vê que a pintura é muito mais viva, né, cara? É muito massa. Eu comprei, minha avó comprou de 36 cores, né, cara? Nossa, a Alia ficou mais bonitinha aqui, gente. Aí você viu aqui o meu estilo de desenho com 13 anos, que bonitinho, gente. Eu acabei me dando. Inclusive, eu adorava fazer esse nariz de anime, que era só um tracinho. E eu sabia desenhar nariz, tá? Eu sabia, mas eu gostava de fazer esse tracinho. Mas enfim, né, gente? Vamos continuar. Aí tem esse desenho aqui. Eu não sei bem o que dizer. Eu lembro que eu fiz em Caravelas, né? Que era a cidade que minha mãe mora, né? E então eu não lembro bem a data, não sei se foi 2023 ou 2021, né? Eu acho que foi 2023. Foi 2023 que eu já tinha o zap da primeira cola. Mas assim, eu não gostei muito desse desenho, eu achei bem, né? Entendeu? Eu só gostei do cabelo, cara. Se fosse só esse cabelo aqui, que, cara, é muito difícil acertar no cabelo. Tipo, muito difícil acertar no cabelo. Mas enfim, esse desenho eu acertei. Não tem cenário, infelizmente, né? Aí tem isso aqui, gente. Eu, né, quando tinha 13 anos, gente, eu era literalmente, eu era obcecada por Five Nights at Freddy's. Eu só via coisa de FNAF, entendeu? Minha vida era FNAF. E aí, o que acontece? São basicamente os personagens de FNAF. Nessa minha história, assim, gente, nessa história eu criei quando eu tinha uns 6 anos, cara. Eu vivia fazendo. Aí eu via fazendo a versão do mal dos personagens. Aí eu pensei assim, vamos fazer dos personagens de FNAF também. Aí tem a Elizabeth Shepton, como se ela fosse, né, dos corrompidos dessa minha historinha. E aí a Cassie também. E o Jeremy e o Fritz, né, eles só estão de fantasma mesmo. Isso aí eu não me dei o trabalho, não. Mas enfim, continuando, vocês vão. Cara, meus desenhos, tipo, eu acho que eu tenho que mostrar meus desenhos, fazer um vídeo mostrando meus desenhos, tipo, eles são mais interessantes, porque tem um monte de história bem legal, cara, entendeu? E essa Elizabeth e essa Cassie dessa versão, elas vão aparecer muito nesses desenhos antigos, cara, porque como eu disse, eu era viciada em final. Enfim, aí tem esse aqui que eu acho que eu fiz em 2022. Esse aqui também foi em 2022, né, quando eu tinha uns 12 anos. E eu lembro que aqui, esse aqui eu também pintei com os lápis da Prismacolor. Só que, né, eu não gostei muito, né? Agora eu vi que esse desenho ficou uma porcaria. E eu também, é um daqueles desenhos que eu fazia, tipo, eu tava no TED, eu vou desenhar aqui, eu vou desenhar com os lápis, né, sem contorno, porque sim, né? Porque eu achava que foi mais legal. E é isso, cara, às vezes ficava bom, às vezes ficava uma merda, né? Mas vamos seguir em frente. Aí aqui, novamente, meu vício em FNAF, né? Aí eu fiz meus personagens que, gente, eu só gostava de desenhar eles na versão do mal. Tipo assim, eu só desenhava eles na versão do mal, que eu criei quando eu tinha uns 12 anos. E aí depois que eu criei, cara, tipo, eu acho que eu enjoei da versão do Vendar e seus amigos e só ficava fazendo a versão do mal deles. Aí eu criei a versão animatrônica deles. E adivinha? É eles possuídos pela versão do mal. Você vê que aqui, né? Vou até ver se eu acho o desenho aqui pra você ver como é parecido, tá vendo? Aqui, eles são, tipo, todos esses primeiros aqui que tem na versão de animatronic, né? Que eu achei que ficou bem legalzinho, gente. Eu vivia desenhando eles assim, né? Mas enfim, continuando. Vou continuar aqui. Tá? Esse aqui tem uma história bem interessante, basicamente assim. Tipo, eu pensei assim, nossa, eu com meus 12, 13 anos, eu vivia chamando os personagens de outra pessoa de idiota, né? Que aquela pessoa que pra mim, idiota é que é bonzinho demais. Tipo, você é feito de trouxa, de otário. Tipo assim, é o tipo de gente que eu mais odiava depois dos machistas. Depois dos machistas, o tipo de gente que eu mais odiava com meus 12, 13 anos eram os idiotas. Eu acho que eu odiava mais que os machistas, dependendo da situação. Enfim, aí eu decidi desenhar os personagens que me deixavam muito indignada. Você vê que eu, tipo assim, sou uma pessoa que eu gosto de um aspecto muito aleatório. Tipo assim, ai, tá, você gosta de tal série, sim. Só que eu vou gostar de algo extremamente específico, velho. E aí o que acontece? Eu fiz esse desenho aqui. Que aí tem essa aqui é a Adele, de uma fanfic do Five Nights at Freddy's. Que, olha, eu tinha crush no Springtrap quando eu tinha 12 anos, cara. E até eu achava essa fanfic cringe. Mas enfim. Aí tem o Adrian de Ladybug, que é porque ele é enganado pela. Qual é o nome dela mesmo? Laila, Eu nem acho eles são trouxas assim, só que todo mundo fala que ele é trouxa. Aí eu fiz esse desenho. A Adele eu achei ela muito trouxa pra ela confiar num robô assassino. Né? Mas enfim. Aí a Poliana, que, né, eu preciso, gente, todo mundo que assistiu a novela, né, não tem palavra. E a Raquel, né, que considerava a Mirella, né, que eu finalmente lembrei o nome dessa Larissa novela, né, cara. Não, cara, ela era insuportável, mano, insuportável. Enfim, continuando. Aí eu fiz também, cara, o que seria os amigos deles, né, que fazem eles de otário, né. Eu não preciso explicar muito. E, gente, tipo, você vê que a anatomia é uma porcaria. Mas olha essa luz, cara. Olha essa luz de sombra, que massa, cara. E eu adoro que eu só comecei a desenhar assim, literalmente, quando eu ganhei os lápis da Prismacolor. Tipo, eu ganhei o lápis Meu Deus, minha dicção é horrível. Eu ganhei os lápis da Prismacolor, eu comecei a colorir, tipo, super épico e maravilhoso, gente. É sobre isso.
Aí voltando, né, cara, aí tem esses desenhos. Eu fazia vários desenhos, né, cara, dessa fanfic de FNAF. Porque, eu não sei, aí aqui minha personagem, cara, que a personagem, ela me representava. Ela tinha deixado de ser um self-insert, mas ela ainda tinha espírito de self-insert, né? Entendeu? Porque ela me representava o que eu queria fazer com essa personagem. Falar aqui, olha só, Tara, para de andar com esse robô do mal aí, entendeu? Que é sobre isso, gente. Aí aqui, novamente, né, meus personagens na versão de animatronic, só que dessa vez eu fiz os outros, né? Aí aqui era uma das 24 horas. Aqui já são os desenhos de 2023, tá, gente? Esses desenhos que eu fiz com esses lápis da Prismacolor, eles já são mais de 2023. Aí aqui, você vê aqui, né? Que aqui eu já tinha um estilo mais definido, também bonitinho, entendeu? Aí eu fiz os personagens do Friday Night Funk. Só que eu fiz só os que eu mais gostava, assim. Por isso você vê, ai, não tá faltando não sei quem. É porque eu botei os que eu mais gostava, gente. Enfim, vamos continuar. Aí aqui tem minha personagem. Aqui, novamente, né? Gente, aqui essa fase eu já tava mais viciada em Friday Night Funk. Ainda viciada em FNAF, né? Só que eu também era viciada em Friday Night Funk, cara. E aí, aqui tem o Mickey Mouse de Wednesday Day Fidelity, que é o meu mod favorito de Netflix. E a Ali é minha personagem, né? Versão anos 20. E é sobre isso. Aí aqui eu fiz, né? Meu personagem e as amigas dela, né? Como seria uma versão realista delas, né? Não sei também se tá tão legal. Aí aqui é eles na versão daquele mod de Friday Night Funk do... Como é o nome deles? É no Mindy Fight Messes. É. Aí aqui é um desenho aleatório, cara, que eu fiz com caneta aqui. Vocês vão ver agora que, cara, agora é só desses desenhos de caneta. Que eu tava com preguiça de pintar, né, cara? Eu tava com preguiça de colorir. E eu ficava fazendo esses desenhos aí, tipo, até sem esboço, cara. Eu desenhava direto pra treinar também, fazer cenário, fazer desenho sem esboço. Enfim. Aí aqui, né, mais um desses desenhos, né, que são meus personagens. Gente, eu vivia desenhando esses personagens. Pelo menos aqui estão na versão do bem, que era raríssimo eu desenhar eles assim, né? Mas enfim. E esses aqui, basicamente, é de uma história, cara, que eu fiz, que era um roleplay com a minha prima. Que a gente fazia uns roleplay aleatório, cara. Tipo, eu interpretava todos os personagens, ela só interpretava ela mesma, mas enfim. Aqui é meio que uma versão alternativa desse que eu criei do nada. É, cara, uns rabiscos aleatórios que eu fazia e eu botava no portfólio, simplesmente porque é um rabisco que eu completei, né? Isso já era o suficiente. Aí aqui, personagens aleatórios que eu inventei do nada. E esse aqui, nossa, cara, esse aqui é o meu, de longe, é o meu desenho favorito. Inclusive o que eu mostrei ali, né, no começo aqui, no caso, era meio que pra tentar fazer como esse. E essa aqui, né, é a Alha do Mal, como eu mostrei, né, cara. A única coisa que eu não gostei foi essa pérola aqui, que eu tive que colocar um traço aqui, porque ela tinha ficado muito menor que a de cá, e ficou meio estranho, tipo, fazer isso aqui, ficou meio uma bosta, né, mas enfim. Esse aqui ficou muito legal. Eu tentei fazer como se fosse uma outra versão, só que essa aqui não é a Alha. Eu mesma, só que nesse universo, como se eu tivesse sido corrompida. Eu tentei fazer isso aqui, assim, não ficou tão legal. Eu esqueci de colocar essas sombras, porque eu acho que esse desenho eu nem tava usando de cá de referência, então eu acho que eu acabei esquecendo, né, de fazer isso, mas enfim, vou botar esse aqui de volta. Vamos prosseguir. Aí tem esses aqui, cara, que são muito bonitinho, que é os personagens da minha amiga, né, cara, da historinha da minha amiga, né. Enfim, aí esse aqui que é o que eu falei, né, cara, que eu fiz outra versão do 3D, semi-realista, anime e cartoon. E dessa vez aqui ficou bem mais realmente parecendo isso, né, cara. O cartoon ficou cartoon, o 3D ficou 3D, só esse olho aqui que não ficou muito legal, mas enfim. Ah, meu Deus. Ah, não. Esse aqui é palhaçada. Esse aqui vem me rindo. Esse aqui é um desenho bem me rindo a um cancelamento. Esse aqui eu vi em 2025. Cara, eu pintei com as canetas do Bob Goods da minha irmã. E é basicamente o Nicolas assim, gente, é um Nicolas dando o dedo do meio pro Brasil. É porque o Nicolas dos meus desenhos, cara, ele é meio diferenciado, assim. Tem até a bandeira trans com sangue aqui, gente. Eu sou contra a transfobia, tá, gente? É só desses desenhos do Nicolas mesmo, porque ele é malvado nos meus desenhos, por algum motivo. Mas enfim, né? E eu tenho crush nele. Mas enfim, até eu desmaiada aqui, porque eu estou apaixonada pelo Nicolas Ferreira aqui com uma arma. A gente só ignora. Gente, ignora. Aí aqui, tá vendo? Os desenhos estão aleatórios. Esse é de 2025. Esse é de 2023, entendeu? Outra personagem da história da área, né, que essa aqui nossa, eu achava super interessante a história que eu inventei pra ela. Que basicamente assim, não existem anjos dentro dessa história. Ela parece a anja, mas ela vai tecnicamente ela é uma fada, tá, nessa história. Só que são fadas que elas agem e são, acho que elas são chamadas, tratadas também, como anjos da guarda, né? Só que não existe só inferno, tá, nessa história. E aí, tipo assim, ela meio que ela vai pra um lugar lá, que é um lugar cheio de coisas ruins, cheio de coisas erradas, que não era pra ela ir. Aí ela acaba virando mal e ela é banida pra esse lugar aqui, que é a dimensão dos triângulos. E essa dimensão dos triângulos é um lugar que ele não é conhecido no resto do povo. Meio que o rei do caos, ele manda todo mundo de todos os reinos lá, todos os criminosos, eles vão parar aqui. Que é um lugar que é, tipo, muito horrível. Tipo, uma dimensão super horrível, onde eles são meio que torturados lá, só que por uma coisa meio psicodélica, que é, tipo, que é o Homem dos Triângulos, que é isso aqui, cara. O Homem dos Triângulos é isso aqui, basicamente, esse negócio aqui. Ele pode se materializar em qualquer coisa. E por ela ter ido pra esse lugar e descumprido, né, a função dela, que era ser como se fosse uma anja da guarda, ela acabou indo pra aí se corrompendo. Ela até mudou o cabelo. Assim, gente, o cabelo muda. Foi da água pro vinho, né? E seguimos em frente. Essa aqui, gente, é basicamente a senhora S quando foi nada diferente. A versão que eu tinha feito dela. E, cara,
eu gostei tanto da versão que eu fiz dessa hora, porque eu achei que verde combinou muito com roxo, né, cara? Que eu fiquei desenhando ela umas mil vezes, quer saber? Tem que fazer um vídeo só mostrando meus desenhos que eu fiz em 2023, que aquilo ali é época, cara. Aquilo tem história, tá? Essas histórias que eu contei nos meus primeiros vídeos, é tudo dessas histórias que eu gravo com 13 anos. Enfim. Aí aqui, meu Deus do céu, isso aqui, outra coisa que eu tinha no meu canal antigo, né, que era a história do Animatronic Aranha. Isso aqui tem muita coisa, né? Mas enfim. É basicamente eu e a Elizabeth Jefferson criando uma pizzaria, cara. E é sobre isso. Agora vamos continuar. Aí outro desenho de Five Nights at Freddy's, que isso aqui é bem legal, cara. Eu meio que, nas minhas historinhas, eu meio que criava... Eu não tinha uma história definida, mas eu meio que criava a personalidade dos animatronics. E assim, eu não gostava como a galera sexualizava a Toy Chica, cara. Aí a Toy Chica da minha historinha, a personalidade dela é completamente diferente. Tipo assim, ela é uma mina rebelde, que é como se fosse a irmã mais nova da Chica. Mas não a irmã mais nova literal, ela age como se fosse a irmã mais nova dela. Ela basicamente fica prejudicando a Chica, só de trollagem. Mas vamos continuar. Aí essa aqui é outra personagem da historinha da área, né, que ela é uma fada, que ela meio que se faz de uma fã da Melody e ela meio que rouba a voz dela, que é o que dá poder pra ela, basicamente. Não dá poder, mas é o que faz ela ficar popular. Nossa, esse aqui é bem legal. Basicamente é eu, né, a minha personagem, Elizabeth Jefferson, porque, gente, eu vivia desenhando a Elizabeth Jefferson, esses desenhos, tipo assim, eu vivia fazendo ela. Porque, né, eu era viciada em Five Nights at Freddy's, gente, mas enfim. Aí a Google, que é das minhas historinhas, que eu fiz com roleplay com a minha prima, né, e sim, o nome da personagem é Google mesmo, enfim. Aí, tem aqui a gente trocada, né, basicamente. Eu de Baby, né, e como não tinha muito que fugir, a Elizabeth tava de eu mesmo, entendeu? A Google tava de um personagem da historinha da Alia, e a Alia tava de Neck, que é uma das personagens da historinha da Google, que eu até criei uma história. Não uma história, mas tinha um monte de vídeo. Essa aqui eu não vou nem me alongar muito, é basicamente as pessoas que tiveram treta em 2023, que eu adorava muito ver treta, né, cara? E aí eu fazia até desenho da galera que tinha treta, enfim, só pra continuar. Aí, de novo, meus personagens que eu adorava ficar fazendo, né? Cara, eu adorava. Obviamente, meu desenho favorito foi esse aqui, né, cara? Porque, ai, eu amei esse ângulo. Mas, enfim, eles como se fosse uma evolução de poderes galácticos. Isso aqui não é nem canônico na minha historinha, tá? Eu só inventei isso aqui pra fazer esse desenho. E é isso, cara. Às vezes eu invento umas maluquices só pra fazer desenho, né? E a Melody é essa daqui, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Aí, outro desses desenhos aleatórios que eu fazia, só que esse aqui eu não gostei porque ele não ficou tão legal quanto o primeiro, né? Mas enfim, e eles não tem nexo nenhum, cara. É só umas coisas aleatórias. Tipo, esse carro tá todo detalhado e o chão tá branco. Não faz sentido nenhum, não tem nexo nenhum. É coisa aleatória que eu fazia pra treinar, desenhar sem esboço, né? Aí isso aqui é basicamente a continuação daquele desenho que eu fiz, né? Com eu e meus personagens, Google e tal. Só que é a versão dos outros personagens, né? E aqui tem o William Afton, do FNAF, do... Aí aqui tem, né, minha irmã, William Afton, a Rebeca, minha prima, e a Dani da minha historinha, né? E aí eles trocaram a mesma coisa e agora a gente foi pro próximo, né? Aqui a Alice e seus amigos, na versão de tipo festa, né? Você vê que todos os meus personagens tinham essa testa de amolar facão, porque eu não sabia desenhar a sobrancelha, né? Isso aqui também é um desenho, eu acho que eu fiz em 2023 e eu só colori em 2024, se não me engano. Foi isso mesmo. Aí aqui, outro é a versão do mal deles em festa também. É basicamente isso, né, cara? Eu fico nesses desenhos mais interessantes. O próximo. Aí aqui, né, cara, tem... Não vou mentir, só que é a versão deles de robô. Porque nessa história meio que tem uns robôs que, como eu falei, só achavam que dá pra corromper esses robôs, né, cara? Que pessoas que tem uns robôs que eles ficam no shopping e cada um deles meio que tem um tema. E que eles representam e tal. Ele tem várias versões. E eles meio que podem se corromper por outros motivos também, né, cara? E meio que a empresa que faz isso aí, ela é bem importante nessa história. Mas vamos seguir em frente. Aí, como eu disse, eu adorava desenhar Soraya, né, cara? E aí eu fiz aquele negócio um negócio que eu vi no Pinterest, né? Da trends do Pinterest, isso nunca morre. E aí, que é basicamente a mulher em várias versões de anos, né, cara? Tem aqui de 1900, 1910, então cada um com a moda de cada década, né? E aí eu fiz a senhora Afton, né, nessa versão, como se... E aqui, nossa, esse é um dos meus desenhos favoritos também. 2023, óbvio, né? Treta do Haluca, né? Aí eu queria fazer, tipo... Esse aqui eu não sei o que eu tinha pensado em fazer primeiro, mas eu acabei fazendo de Haluca de Halloween. Essa personagem, por mais que ela esteja com um chapéu igual o meu, né? Que eu realmente tinha esse chapéu de bruxa, tá? Gente, não, que eu inventei meus desenhos. Ela é um personagem que eu inventei, tá? E aqui tem o Haluca com a fantasia de Halloween. Gente, eu era obcecada pelo Haluca, tá? Eu odiava o Haluca, obviamente, mas eu era obcecada. E aqui eu fiz um desenho super épico, né, cara? Da treta do Haluca, da galera importante aqui, como se a treta do Haluca fosse uma série. Eu realmente queria que lançasse uma série da treta do Haluca, cara. Eu não vou mentir. Vamos lá. Aqui só meus personagens de Disney. Fica aqui, cara. Essa altura do campeonato eu já tava com muita preguiça de colorir. Eu tava, tipo, muita preguiça de colorir. E aí eu só vou tacar qualquer coisa. Vamos lá. Tá acabando. Aqui, novamente, as tretas, né, cara? Tretas da internet, né, de 2023. E a gente vai pro último desenho. Esse daqui, que é basicamente, gente, um desenho que eu tô fazendo assim. É a pintura com aquarela, a pintura... Aqui é o sombreamento com caneta, né? Que, gente, eu me viciei em fazer isso aqui mesmo, né?
Eu achei que foi tão legal que ela dentro se colorir, né? Aí a pintura com os lápis de cor, você vê como a diferença desse lápis da Prismacolor fazem, né? E aqui um lápis, né, da minha pintura antiga, né? Que era com os lápis da Faber-Castell. Que assim, ficava legal, né, cara? Só que, cara, esses lápis da Prismacolor, é que tem umas cores nele aqui. Aí fica muito legal, gente. Mas enfim, gente, foi isso, vídeo. Esse aqui foi meu portfólio, né? Eu até acrescentei umas páginas. Tem umas páginas aí que são páginas extras, inclusive. Mas, assim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, gente.